História do Império Persa. O povo persa construiu uma das mais importantes civilizações da antiguidade, formando o maior império da antiguidade oriental. Ciro, o Grande, foi quem deu início ao Império Persa. Ciro permitia que os povos que ele havia conquistado mantivessem a cultura, tradições e a sua religião, desde que eles mantivessem fidelidade ao domínio dos persas e fizessem um pagamento regular de um imposto. Por volta de 2000 a.C., a região do atual Irã era habitada por dois povos distintos, os medos e os persas. Em 558 a.C., os persas liderados por Ciro destruíram a unidade política dos medos, passando a controlar a região, assim formando o Reino da Pérsia que logo conquistaria todo o Oriente. Em 530 a.C., Ciro morre em batalha contra uma tribo nômade chamada Massageta. O Império Persa atingiu sua máxima extensão territorial durante o governo de rei Dário I, de 522 a 486 a.C. Ele foi o grande responsável por diversas construções, como a Estrada Real, que tinha o objetivo de manter a hegemonia dos povos conquistados e facilitar o desenvolvimento do comércio, trazendo viagens mais rápidas e seguras. Dário I também dividiu o Grande Império em 20 sátrapias, as quais eram governadas por sátrapas que eram nomeados pelo rei. Após Dário, seguiu-se Xerxes I, Artaxerxes I, até o último imperador, Dário III, derrotado por Alexandre o Grande. As grandes conquistas do Império Persa foram a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor. Infraestrutura. O Império Persa era o maior da época, e nele ocorreram diversos avanços na tecnologia que ajudaram o Império a ficar mais unido. Como os persas conquistaram vários povos, existiam dentro do Império vários tipos de moedas diferentes. Então Dário I implementou uma moeda para todo o Império, facilitando assim todo o comércio. Para facilitar a locomoção do comércio e da informação, foram feitas estradas que ligavam as principais cidades à capital. Com essas estradas prontas, foram implementados sistemas de correio que diminuíram quase pela metade o tempo de entrega, além de informar o rei do que estava acontecendo no império. Religião. No início da civilização, os persas adoravam diversos deuses, até que o profeta Zoroastro fundou uma religião monoteísta intitulada de Zoroastrismo. Hormuzd de Mazda era considerado o único deus criador de todos os bens do mundo. Porém, uma de suas criações, Arimã, preferiu escolher o lado errado, lançando todo o mal sobre os humanos, criando semelhanças com diversas religiões dos dias de hoje. A religião monoteísta foi imposta na civilização com o objetivo de impor regras iguais para todos, com apenas um Deus a ser seguido. Declínio e queda do Império Persa. Durante o reinado de Artaxerxes I, segundo filho de Xerxes, os egípcios se rebelaram com a ajuda dos gregos. A revolta de 446 a.C. foi contida, porém representou o primeiro ataque importante contra o Império Persa e o início de seu fim. Apesar da boa organização, os persas não conseguiram controlar todo o gigantesco império. Os povos dominados viviam se revoltando e as rebeliões foram dividindo, o que deu errado. Ao tentar conquistar os povos da Grécia, o Império Persa teria problemas. Durante o governo de Dário I, Dário deu ordens ao seu exército para invadir a Grécia. Essa batalha foi conhecida como Batalha de Maratona, pois era o nome da cidade onde ocorreu o combate. Apesar do grande exército persa, eles foram surpreendentemente vencidos pelo povo grego. Surge daí o nome das corridas de maratona, pois um mensageiro do exército foi enviado a Atenas para avisar que os gregos tinham vencido os persas. E após ter percorrido uma grande distância, morreu com um ataque cardíaco fulminante. Desde a Batalha de Maratona, os persas teriam sucessivas derrotas. E assim como Dário I, os reis persas Xerxes e Artaxerxes fracassaram no objetivo de subjugar os gregos. Em 330 a.C., Dário III teria sido preso e morto por seu próprio exército. No mesmo ano, os gregos e macedônios, comandados por Alexandre o Grande, invadiram e destruíram o Império Persa. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, depois de uma série de batalhas, conquistaria todo o Oriente, antes pertencente a Dário III,
o último rei da Pérsia Antiga. Brasil, Bolsonaro é norte, Bolsonaro é norte.